Na aula passada, a professora Rose nos falou sobre as orações subordinadas adverbiais e sua classificação. As orações subordinadas adverbiais são assim chamadas porque exercem a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. Elas se classificam conforme a conjunção que as introduzem. Classificam-se então em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Aprendemos o que é próclise. A próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Vimos como usar a ênclise e a mesóclise. A ênclise trata do emprego do pronome depois do verbo. A mesóclise ocorre quando colocamos o pronome no meio do verbo. Boa aula! E então não se esqueçam, quando os substantivos são de gêneros diferentes, o masculino prevalece sobre o feminino. Nunca isso é machismo. Olá! O clipe que contextualizou a aula de hoje traz de forma humorada uma das nossas regras que vão tratar do tema da aula de hoje, que é a concordância nominal. É possível observar que o padre faz à noiva a seguinte observação: não se esqueça de que quando se tratarem de gêneros diferentes, o masculino prevalece sobre o feminino. Na verdade, essa é uma regra que muitos consideram, como a própria fala da noiva, uma regra machista. Mas esta é a verdade em se tratando de concordância nominal. Mas nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. A concordância nominal é a parte da gramática que trata de concordar os nomes. Mas o que nos interessa na aula de hoje é falar especificamente a respeito da concordância do adjetivo com o substantivo. A regra geral de concordância nominal é simples. O adjetivo deve concordar com o substantivo a que se refere em gênero e número. É bom não esquecer que sempre que falarmos em gênero, estamos pensando em masculino e feminino. Quando falarmos em número, estamos nos referindo a singular e a plural. Vamos então a um exemplo. Observem: homem honesto, mulher honesta. Aqui nós temos um caso simples de concordância verbal. Temos um substantivo no masculino singular que obviamente exigirá um adjetivo no masculino singular. Substantivo no feminino singular vai exigir que o adjetivo também esteja no feminino singular. A questão da concordância nominal começa a criar algum tipo de preocupação ou até mesmo alguma dificuldade quando nós tivermos um adjetivo para concordar com dois substantivos de gêneros diferentes. Também é importante observar que na questão da concordância nominal, a posição do adjetivo, se antes ou depois do substantivo. Nós vamos ver agora o adjetivo posposto a dois ou mais substantivos. Vamos ver como é que nós podemos fazer esse tipo de concordância. Quando o adjetivo está colocado após dois ou mais substantivos, nós vamos concordar o adjetivo com o substantivo mais próximo se apenas a esse substantivo ele se referir, ou irá para o plural quando este adjetivo se referir a todos os substantivos. Vamos observar como é que esta regra se aplica na prática, no texto.
Observem, o restaurante serviu sopa e ovo estrelado. Vamos fazer um parêntese aqui para a palavra estrelado. Não é ovo estalado, não. Ovo estrelado mesmo é que se diz. Observando agora a questão da concordância nominal. Vamos ver, temos aqui um substantivo feminino, a sopa. Temos aqui um substantivo masculino, o ovo. E temos um adjetivo aqui. Observem que este adjetivo se refere apenas ao substantivo ovo. Por uma questão de lógica, a sopa não poderia ser estrelada, mas o ovo, portanto, o adjetivo vai concordar com o mais próximo se apenas a ele se referir. O segundo caso, jogou no lixo a maçã e a pera estragadas. Esta concordância, ela é muito clara, muito óbvia. Por quê? Porque temos aqui dois substantivos do mesmo gênero. A maçã, a pera, dois substantivos femininos. Obviamente, o adjetivo, nesse caso, vai para o feminino plural, porque se refere aos dois substantivos. Mas ainda com relação a esta regra, nós podemos observar, neste caso, rapaz e moça nervosos agrediram-se na rua. Vamos observar que agora nós temos um substantivo do gênero masculino e um substantivo do gênero feminino. O que fazer com o adjetivo? Neste caso, quando ele se referir a ambos os substantivos e estes substantivos forem de gêneros diferentes, vai prevalecer o masculino plural. Aqui entra aquela regrinha que o padre, na nossa brincadeira inicial, referiu-se à regra de concordância. Quando tivermos substantivos de gêneros diferentes, nós vamos dar a prevalência sempre à concordância no masculino plural. Para tirar algumas dúvidas a respeito de concordância nominal, hoje nós temos uma visita muito conhecida de vocês, que é o Chico, que aparece de vez em quando lá na aula de matemática, de física. Oi, Chico! Tudo bem, Rosi? Tudo bem, e você, Chico? Estou aqui, pois sabe o que aconteceu? Diga. Eu estava vendo essa matéria que você estava apresentando aí, eu estou entendendo tudo, sabe? Obrigada, Mas, Chico. olha só, eu estou com uma dúvida. Diga. Porque é o seguinte, eu comprei uma bermuda e um calção, e os dois são floridos. Bacana isso, né? Como dizer isso, Chico? É isso que você quer? Oi? É como dizer isso? Eu quero usar eles também, mas eu quero saber como é que eu falo isso. Ótimo, Chico. Como é que nós faríamos, então, a concordância que o Chico está propondo? Ele comprou um calção e comprou também uma bermuda, e ambos são floridos. É isso, Chico? É isso aí, você entendeu? Muito bem. O calção é um substantivo masculino, a bermuda é um substantivo feminino. E temos o adjetivo florido. Bem, Chico, se você quiser utilizar ou dizer que ambos, tanto o calção quanto a bermuda, são floridos, você vai optar pelo masculino plural. Mas se você também quiser apenas se referir ou dizer que a bermuda é florida, você vai concordar o adjetivo com aquele substantivo mais próximo, que é a bermuda. Então, tanto você pode dizer, comprei um calção e uma bermuda floridos, ou comprei um calção e uma bermuda florida. Tudo bem, Chico? Rose, então a única coisa que eu não posso fazer é dizer que eu comprei um calção e uma bermuda floridas. Aí sim, porque nós temos dois substantivos de gêneros diferentes, Chico. Você deve lembrar-se que sempre que tivermos um adjetivo que deve concordar com substantivos de gêneros diferentes, ou você concorda com o substantivo mais próximo, ou então você coloca o adjetivo no masculino plural. Ok, Chico? Entendi tudo. Chico, tem mais alguma pergunta, Chico? Olha só, Rosi, estava pensando aqui também. Se ao invés de floridos, eu quiser usar, por exemplo, uma cor, branco.
Ótima pergunta, Chico. Você, no caso da cor, é o seguinte, você deve usar, comprei um calção e uma bermuda branca, por exemplo. Aqui é o mesmo caso, concordar com o mais próximo ou então usar o adjetivo no masculino plural. Mas o branco, a concordância com a cor branca é simples. A questão da concordância nominal pode causar um pouquinho de dúvida quando você for fazer, por exemplo, a concordância com uma cor que também seja um substantivo. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos imaginar a palavra limão. Limão é um substantivo, não é, Chico? Claro. Mas pode funcionar como cor também, não pode? Pode, tem aquela cor limão, né? Verde e limão. Exatamente. Então, se você usar um substantivo funcionando como cor, esta palavra não vai para o plural, ela deve permanecer invariável. Por exemplo, vamos repetir a frase. Comprei um calção e uma bermuda limão. Não vai colocar esse adjetivo no plural de jeito nenhum, hein, Chico? Olha só, é a mesma coisa com rosa, então? A mesma coisa com rosa, a mesma coisa com chumbo, a mesma coisa com cinza, que são substantivos usados como nome de cor. Se eles forem empregados nesse sentido, eles não têm variação, tá? Só para ilustrar mais um pouquinho, já que nós estamos falando de cor, Chico, a palavra, o adjetivo composto azul marinho não tem plural, tá, Chico? Você comprou um terno azul marinho e 2 ternos azul marinho. Ok, Chico? Ok, beleza, Rose. Obrigado, viu? De nada, Chico. Apareça sempre, tá? Foi um prazer tê-lo aqui comigo hoje, tá, Chico? Tchau, tchau, Rose. Tchau, Chico. Tchau, tchau. A presença do Chico no estúdio é ótima para o professor porque ele traz as dúvidas que com certeza vocês também podem ter em sala de aula. Nós vamos continuar a aula de hoje falando sobre a concordância nominal, agora para tratar do adjetivo anteposto. Nós vamos ver agora o que acontece quando o adjetivo anteposto a 2 ou mais substantivos, ou seja, quando o adjetivo é colocado antes de 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes. A regra geral é que quase sempre o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Veja no exemplo. Consideramos impróprio lugar e hora. Observem aqui os 2 substantivos de gêneros diferentes. O lugar, masculino, a hora, feminino. Observem a colocação do adjetivo aqui. Está anteposto a 2 substantivos de gêneros diferentes. O adjetivo concordando com o substantivo mais próximo. Substantivo masculino singular, adjetivo masculino singular. Ou podemos inverter também e dizer: consideramos imprópria a hora e o lugar. Veja, alterando a posição dos substantivos, agora nós temos hora, substantivo feminino, o adjetivo concordando com o mais próximo. Em regra, é isso que acontece quando nós tivermos um adjetivo anteposto a 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes. Mas ainda pode acontecer o seguinte: quando 2 ou mais adjetivos no singular e um substantivo no plural, vamos ver quais as possibilidades de concordância que nós podemos encontrar. Vamos aos exemplos. Os adjetivos devem ficar no singular, mas é possível construir de diversas formas. Isso, na prática, quer dizer o quê? Falava fluentemente as línguas portuguesa e francesa. Vamos primeiro desenrolar a regra. Nós temos aqui um substantivo no plural e 2 adjetivos no singular. Então, nós podemos usar apenas o substantivo no plural e deixar os adjetivos no singular. Mas podemos construir também de outra forma. Falava
fluentemente a língua portuguesa e a francesa. Mas ainda existe uma outra possibilidade. Podemos construir dizendo falava fluentemente a língua portuguesa e francesa. Eu digo que esse tipo de concordância é muito simples porque nós não erramos jamais. É uma das concordâncias que nos dão possibilidade de múltipla escolha ou de múltipla construção. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, vamos retomar o tema da nossa aula de hoje, agora para tratar dos casos especiais de concordância nominal. É preciso observar que algumas palavras exigem uma atenção especial no que diz respeito à concordância nominal. O primeiro grupo dessas palavras diz respeito às palavras anexo, incluso, junto, bastante. Vamos ver como é que isso acontece na construção de uma frase. A palavra anexo, assim como a palavra incluso, como a palavra junto, essas palavras vão concordar com o substantivo a que se referem. Vejam vocês aqui, envio-lhe anexas às avaliações. Por que a palavra está no feminino plural? Para concordar com avaliações, que é um substantivo feminino plural. Envio-lhe anexos os gabaritos. Observem que agora o adjetivo está concordando com gabaritos no masculino plural, porque o substantivo é masculino plural. No entanto, com relação à palavra anexos, é possível também construir de uma outra maneira. É possível deixar a palavra invariável, desde que ela seja precedida da preposição em. Observem, envio-lhe em anexo às avaliações. Mas para que essa palavra fique invariável, é preciso que ela esteja precedida da preposição em. Caso contrário, ela vai concordar com o substantivo a que se refere. É preciso também alguma atenção com relação à palavra bastante. É comum observarmos que normalmente os alunos empregam esta palavra somente no singular. Com relação à palavra bastante, é preciso compreender que às vezes esta palavra funciona como advérbio. Aí então ela é invariável. Outras vezes a palavra bastante funciona como um adjetivo. Funcionando como adjetivo, ela deverá concordar com o substantivo a que ela está se referindo. Vamos ver. Quando a palavra bastante será um advérbio? Quando modificar o verbo. Por exemplo, corri bastante, corremos bastante, falamos bastante e assim por diante. Mas, se a palavra bastante vier antes de um substantivo, aí então ela será um adjetivo e vai concordar com o substantivo. Se esse estiver no singular, ela permanecerá no singular. Se estiver no plural, a palavra bastante vai concordar com esse substantivo. Por exemplo, bastantes alunos estão presentes hoje. Bastantes professores compareceram à reunião. Observem que bastante, a palavra bastante apareceu neste exemplo antes do substantivo professores, que está no plural. Portanto, a palavra bastante, neste caso, também deve estar no plural. Além dessas palavras, nós temos outras que merecem um cuidado especial. Dentro deste grupo, nós chamamos a atenção para a palavra pseudo, que é um prefixo grego, usado como adjetivo, a palavra alerta e a palavra menos.
Com relação a essas 3 palavras, nós vamos apenas dizer que elas devem permanecer invariáveis, ou seja, elas não sofrem nenhum tipo de flexão. Vejam aqui no exemplo. Os combatentes estavam alerta. Veja, os combatentes, nesse caso um sujeito no plural, verbo no plural, imagina-se que esta palavra devesse estar também no plural. Não pode acontecer porque ela é um advérbio e como advérbio é palavra invariável. Os pseudolíderes são perigosos. Os pseudo-heróis também. Jamais a palavra pseudo poderia ir para o plural. Pseudos líderes. Não existe esta construção em português. Vamos chamar a atenção para a grafia da palavra pseudolíderes e pseudo-heróis. Vocês podem estar se perguntando por que aqui a palavra não é separada por hífen e aqui, no caso de pseudo-heróis, nós temos aí uma palavra composta separada por hífen. O emprego do hífen nós vamos tratar numa aula posterior, mas nós podemos dizer que sempre que este prefixo, que significa falso, pseudo quer dizer falso, sempre que nós formos compor uma palavra em que este prefixo faça parte deste contexto, nós só podemos separar por hífen se a palavra seguinte começar por H, R ou S, ou ainda vogal. É o caso, por exemplo, de pseudo-heróis. A palavra seguinte começa por H, portanto, vamos separar por hífen. Em pseudo-líderes, a palavra seguinte, que é líderes, não começa nem por vogal, nem por H, nem por R ou S. Vamos continuar aqui. Veja, coma menos carnes gordurosas. Por que nós incluímos a palavra menos nesta questão? Porque às vezes nós ouvimos pessoas flexionarem a palavra para o feminino. Não existe menas. Por favor, gravem bem esta questão. A palavra menos só pode ser empregada no masculino plural. Agora nós vamos ver também outras expressões que requerem cuidado quanto à concordância nominal. É o caso das expressões é proibido, é bom, é necessário, é preciso e outras similares a estas. Nós devemos entender que estas expressões só vão ser flexionadas quando houver um elemento determinante antes do substantivo. Vamos traduzir isso em exemplo que fica mais fácil. É proibido entrada. Observem que a palavra entrada, embora seja uma palavra feminina, a palavra proibido permanece no masculino. Nós só podemos flexionar a expressão é proibido para o feminino se a palavra entrada, por exemplo, estiver antecedida de um elemento determinante. O que são elementos determinantes? São os artigos, os pronomes, os numerais, por exemplo. Então, eu poderia dizer, a entrada é proibida. Esta entrada é proibida. Aquela entrada é proibida. Se não houver o elemento determinante, a expressão proibido fica no masculino. Assim também vai acontecer com é bom. Por exemplo, se dissermos leite é bom. Este leite é bom. Fruta é bom para a saúde, mas esta fruta é boa para a saúde, e assim por diante. Também temos a expressão é necessário. Se dissermos, por exemplo, coragem é necessário, mas a coragem é necessária. Nós ainda temos as expressões obrigado, mesmo e próprio. Essas palavras
devem concordar com o substantivo a que se referem. Vamos observar isto num exemplo. Foi lindo ouvir aquelas moças dizerem em coro, muito obrigada. Isto significa que a palavra obrigado ou obrigada deve ser flexionada no masculino ou no feminino, conforme os sujeitos. As mulheres dizem muito obrigada e os homens muito obrigado. A mesma coisa vai acontecer com a palavra mesmo. Esta palavra deve concordar também com o sujeito a que se refere, com o substantivo a que se refere. Quando dizemos, por exemplo, eu mesma faço meus vestidos, comentou Paula. Eu mesmo confecciono meus ternos, comentou Paulo, por exemplo. É preciso ficar atento que às vezes a palavra mesmo quer dizer de fato, aí ela fica invariável. Se dissermos fui mesmo para São Paulo, ou seja, fui de fato para São Paulo. Neste caso, a palavra permanece invariável. O cuidado com a concordância também diz respeito à palavra próprio, que vai acontecer o mesmo que acontece com a palavra mesmo, com a palavra obrigado. Vai concordar com a pessoa a que se refere. Observem aqui no exemplo. Paula, você vai mesmo fazer seus vestidos? Primeiro, observar que a palavra mesmo aqui quer dizer de fato. Neste caso, ela fica invariável. Paula, você vai de fato fazer seus vestidos? Eu própria, reforçou Paula. A Paula é a palavra, é o substantivo a que a palavra aqui está se referindo, portanto, concordando com ela no feminino. Agora nós vamos ver outros dois casos de concordâncias especiais que falam a respeito das palavras meio e meia. Neste caso, principalmente as mulheres é que cometem os maiores equívocos de concordância, porque costumam dizer estou meia nervosa, estou meia agitada. Não existe variação quando a palavra meio quer dizer um pouco. Todos estamos meio agitados. Todas estavam meio agitadas. Vejam o exemplo que nós selecionamos. Comprei meio quilo de arroz. Será que a palavra meio aqui significa um pouco? Não, a palavra meio aqui quer dizer metade. Metade de 1 quilo. Neste caso, a palavra meio é um numeral e flexiona-se como qualquer outro numeral. Meio quilo, meia dúzia e assim por diante. Mas pode acontecer, no caso, é meio-dia e meia. Por que este meia no feminino? Porque está embutida aqui a ideia de hora. Meio-dia mais meia hora. Então não digam é meio-dia e meio, mas é meio-dia e meia. É claro que não há necessidade de acrescentar a palavra hora, que fica apenas subentendida. Mas ainda existe uma outra forma de colocar a palavra meio numa construção frasal. Todas estamos meio nervosas. Neste caso, jamais a palavra meio poderia flexionar-se para o feminino, porque aqui a palavra está querendo dizer um pouco. Então, neste caso, é invariável. Mas ainda merece a nossa atenção especial a palavra quite. A palavra quite é uma palavra que deve concordar com o substantivo a que se refere. Vamos ver. Eu estou quite com a mensalidade. Eu, o sujeito da oração, primeira pessoa do singular, portanto, quite fica no singular. Mas se nós dissermos, nós ou os alunos estão quites com as parcelas. Observem que agora o sujeito já está no plural,
portanto, kits concordando com o sujeito no plural. Nós ainda devemos mencionar sobre a concordância nominal alguns casos que merecem maior atenção de nossa parte. É importante lembrar, por exemplo, que jamais devemos construir frases empregando as expressões de formas que ou de maneiras que no plural. Essas expressões só podem ser empregadas no singular, de forma que, de maneira que. Outro lembrete de concordância nominal diz respeito à nacionalidade. Quando forem preencher uma ficha cadastral, por exemplo, lá no quesito nacionalidade, é importante que se faça a concordância com o indivíduo que está preenchendo a ficha. Se for um homem, nacionalidade brasileiro. Se for mulher, nacionalidade brasileira. Outra questão também de concordância que merece uma atenção especial, algumas expressões mais modernas, como dedo duro, nó cego, pão duro, essas expressões, elas têm apenas um gênero para ambos os sexos. João é um pão duro, Maria é pão duro e assim por diante. Agora nós vamos para as nossas dicas de estudo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje requer que façamos alguns exercícios para fixarmos este conhecimento. É importante lembrar que este conhecimento só tem razão de existir se o empregarmos nos textos escritos ou falados. Então, sugerimos para hoje que vocês resolvam os exercícios que o livro de vocês, que o livro de estudos apresenta sobre concordância nominal. Eu espero que tudo tenha ficado compreendido. Até a próxima aula e um abraço a todos vocês. Concordância nominal foi o tema desta aula. A professora Rose nos explicou o princípio da concordância nominal. O princípio da concordância nominal diz que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Vimos o que pode acontecer a um adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos. Quando o adjetivo estiver posicionado antes dos substantivos, geralmente ele vai concordar com o mais próximo. Vimos o que pode acontecer a um adjetivo posposto a dois ou mais substantivos. Se o adjetivo estiver colocado depois de dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, ele pode também concordar com o mais próximo ou então ir para o masculino plural. Bons estudos!